O nosso assunto de hoje é um assunto que foi pedido por algumas seguidoras, que é a questão do sexo na menopausa, né? Aí eu dei o título de O Prazer Grisalho e o Sexo na Menopausa, porque é um assunto que interessa a mulher que está na maturidade e interessa as mulheres mais jovens também, porque algum dia você vai chegar lá, algum dia você vai chegar na maturidade e você já pode ir preparando o seu caminho para quando chegar à maturidade você não ter interrupção na sua vida sexual, não ter limitação, não ter nenhuma frustração nessa questão, né? Então, gente, a sexualidade da mulher, em geral, já é um tabu para a sociedade. E muito mais ainda quando se fala em maturidade. Quando o assunto é sexo na maturidade, aí o tabu cresce mais ainda, a coisa fica mais rígida, mais problemática, o silêncio sobre o assunto é maior. A mulher madura contemporânea, a mulher de hoje, né, que é independente, segura, antenada com tudo que está acontecendo ao seu redor, produtiva, corajosa, está se redescobrindo e está se redefinindo seus papéis sociais, essa mulher, com todo esse avanço que já aconteceu, ela também vai passar pelas mudanças da menopausa, e as mudanças da menopausa vão afetar a intimidade física, vai afetar as questões mentais e emocionais, e vão afetar também a libido, o desejo sexual. Vou discorrer melhor sobre esse assunto durante a live, tá? Mas isso, gente, né, todas essas mudanças e todas essas alterações da menopausa que afetam corpo, emoções e libido e tal, não significa que a mulher não pode ter uma vida sexual ativa na maturidade. Não significa que a mulher tem que interromper e finalizar sua vida sexual na maturidade. O que é interrompido, o que é finalizado, é a fase reprodutiva, né? Quanto mais velha, mais difícil vai ficando a reprodução. Não tem mais reprodução, não tem mais produção de hormônio, de óvulos, né? Os óvulos que amadurecem terminaram, né? Mas a vida sexual não se resume só à reprodução, né, gente? Tem prazer envolvido nisso aí. Então, todas essas mudanças não significam que a mulher tem que interromper sua vida sexual e ela pode sim continuar a sua vida sexual, ter intimidade com seu parceiro, passarem juntos por essa transformação, por essa transição e ter um sexo legal independente da penetração. Porque na maturidade, o mais importante nem é tanto a penetração, mas é a intimidade do casal, a leveza da situação, o diálogo, a comunicação para lidar com essas questões relacionadas ao sexo na maturidade. Porque há mudanças para a mulher na maturidade, na questão sexual, mas há mudanças para o homem também, né? Não é só para a mulher, não. Há mudanças em todo o contexto, né? Todo o contexto. Os filhos já estão maiores, já estão adultos, já estão saindo de casa, muda, o sistema todo do casal muda, né? Então, pode parecer que só as pessoas jovens e que supostamente têm um corpo perfeito, podem fazer sexo e construir intimidade. Mas isso claramente, gente, não é verdade. Isso é uma crença falsa que circula aí pelo meio feminino, pela sociedade, de que a sexualidade ativa é uma prerrogativa das pessoas jovens com corpos supostamente perfeitos e saudáveis. Mas isso não é verdade, tá? Você não tem que acreditar nisso, é um mito, isso é uma mentira, você não tem que acreditar nisso. Com a chegada da maturidade, gente, é normal que a mulher já tenha um maior conhecimento sobre o seu corpo, um maior conhecimento sobre os seus desejos, sobre as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, o que você não prefere, mas às vezes tolera, etc, né? Então, por isso mesmo, a vida sexual ativa depois da queda dos hormônios, né? Tem o auge dos hormônios, depois tem o declínio dos hormônios. Se você souber lidar com essa sexualidade na maturidade, ela pode ser uma sexualidade muito prazerosa e pode ser uma sexualidade muito saudável. Então, se nós temos esse potencial, gente, por que desperdiçar esse potencial, né? Por que pendurar as chuteiras? Por que aposentar o sexo? Não, nada disso. Gente, prazer não tem idade. Mas a gente sabe que na nossa sociedade, a relação entre sexo e envelhecimento ainda é um tabu para toda a sociedade e para as próprias mulheres. Muitas de nós ainda carregam consigo esse tabu, essa dificuldade de falar sobre sexo na maturidade. Tem muitas mulheres que enfrentam obstáculos biológicos, sociais, psicológicos, para manter uma vida sexual ativa na menopausa, né? Aparecem obstáculos de todo jeito. É uma corrida de obstáculos. Nós temos que saltar os obstáculos para poder permanecer na jornada, né? Temos que vencer esses obstáculos aí que aparecem ao longo do caminho para poder manter a nossa sexualidade ativa. Então, se a pessoa consegue superar esses obstáculos, se a pessoa consegue romper com os preconceitos, e se ela tem um bom diálogo com o parceiro, se ela tem um bom canal de comunicação com o parceiro, o prazer prevalece independente da idade, né? Os parceiros que estão já caminhando juntos há muito tempo, eles têm uma probabilidade de ter uma intimidade muito grande.
O que não acontece quando a mulher fica só trocando de parceiro. Aí não é possível ter essa intimidade, não é possível ter esse conhecimento mútuo, porque se você está trocando de parceiro toda hora, você não vai acostumar com as manias do outro, com as preferências do outro, com os desejos do outro, e nem ele vai se acostumar com os seus desejos, com as suas preferências, com o seu corpo, com aquilo que você não aceita, por exemplo. Então, a probabilidade, tá, gente? Estou falando em probabilidade de parceiros que já caminham juntos há algum tempo terem mais diálogo, mais profundidade, mais intimidade, a probabilidade é maior. Agora, o troca-troca de parceiros não permite isso. E aí você faz as suas escolhas e tem que administrar as consequências, tá? Vou falar para vocês algumas causas apontadas pelas mulheres e pelos especialistas para a mulher ficar evitando o sexo na menopausa, para ela ficar indisposta e insegura na hora de transar. Os pesquisadores das universidades, médicos, ginecologistas, obstetras dessa área, né, endocrinologistas se envolvem nisso também, eles fazem pesquisas com mulheres maduras para ouvi-las e saber o que elas acham, né, o que elas sentem nesse período da menopausa em relação ao sexo. Então eles elaboram questionários e distribuem para várias mulheres em idades aí de 45 a 60 anos responder, por exemplo, e depois vão fazer a coletagem dessas respostas e transformar isso em porcentagens. Então, essas causas que eu vou colocar para vocês é fruto de pesquisas de universidades brasileiras, tá? Tem uma pesquisa que eu peguei referência dela de Campinas, da Universidade de Campinas, e outra da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, essas causas são apontadas pelas mulheres nesses questionários que elas respondem. Então, a primeira causa que faz a mulher evitar o sexo na menopausa, ficar indisposta e insegura, são os próprios sintomas do climatério e da menopausa. Então, gente, os próprios sintomas da menopausa, né, as mudanças, que a gente já falei sobre elas aqui, mas é bom reprisar, as alterações de humor, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, aqueles calores, né, aquele calorão, aqueles fogachos que a gente tem de repente, do nada, a maior abundância de transpiração, falta de ar, tem mulheres que sentem falta de ar na hora daqueles calores, né? Tem que abrir tudo, abrir janela, tirar roupa, etc, para se sentir melhor. E outro tanto de modificações que acontecem no corpo das mulheres que acaba afetando a sua autoestima. Afeta a sua autoestima corporal, a sua autoestima relacionada à sua imagem, afeta a sua autoestima, a sua autoconfiança, ela começa a ter dúvidas se ela está sendo desejada ou não, se o parceiro está aceitando as modificações corporais dela ou não. Então, isso é uma das causas que deixa a mulher, às vezes, bloqueada no sexo durante a menopausa. Segunda causa, agora que eu vou falar na queda da libido. Na queda, libido é o desejo sexual, a vontade de fazer sexo. Só que libido não serve só para sexo não, tá, gente? Libido o Freud dizia que é uma energia de vida. Então, a libido é aquela energia produtiva que você tem, não só para sexo, mas para trabalhar, para se divertir, para criar, para produzir coisas. É uma energia de vida, energia para cima, uma coisa boa, uma energia legal. Então, na questão sexual, a queda da libido é um processo fisiológico natural do corpo humano. Não tem nada de errado com isso. Se você está sentindo um enfraquecimento no seu desejo sexual, na sua libido, não pense que é só com você, porque isso é um processo natural do corpo humano, tá? E esse processo natural do corpo humano, ele é influenciado por vários fatores. Por fatores físicos, pelas questões físicas da menopausa, a baixa produção de hormônios, por fatores emocionais também, aquilo que você pensa, que você acredita a respeito do sexo, a respeito do envelhecimento, a respeito da menopausa, a respeito da libido, vai, às vezes, puxar a libido para baixo. Fatores sociais também, que muita mulher tem vergonha de que outras pessoas saibam que ela, uma mulher madura de 50, 60, 70 anos, tem vida sexual ativa. Então, existem as barreiras sociais também. E existe, logicamente, as barreiras hormonais, né, que é o natural, né, que acontece mesmo após a queda de produção de hormônios. É a queda do estrogênio e da progesterona que vai promover o enfraquecimento do desejo sexual. Mas isso tem solução, tá, gente? Vamos por partes. Agora eu quero fazer um destaque, um alerta, uma advertência aqui, tá? É uma advertência que eu quero até pôr um asterisco nela aqui, ó. Asterisco, advertência número 1. A queda, o desejo sexual diminui naturalmente com a idade. Não é só para mulher, não, para os homens também, tá? Então, você há de convir comigo que um homem de 50, 60, 70 anos não vai ter o mesmo desejo sexual, a mesma energia sexual que ele tinha com 25, 30 anos. Tô certo ou tô errada? Quem aí tem seus parceiros, quem aí já está casada há muito tempo ou está se relacionando com um homem mais maduro, me fala aí se eu estou certo ou se eu estou errada. Temos homens assistindo a live também, hein? Que bom. Então você que é homem que está assistindo aqui, saiba que um dia isso vai acontecer com você também, que é um processo natural do corpo, né? Da maturidade. Agora, então esse é o primeiro alerta, a primeira observação que eu quero fazer para vocês. Asterisco 2, segunda observação. Coloquem na cabeça que a falta do hormônio feminino não é a única causa do enfraquecimento do
desejo sexual. O enfraquecimento dos hormônios não é o único culpado da queda do desejo sexual. A sexualidade, gente, ela está intimamente ligada a outros fatores, está ligada à própria personalidade da mulher, ao tipo de personalidade que ela tem, se ela é uma pessoa mais conservadora, se ela é uma pessoa mais progressista, mais liberal, etc. Está relacionada também à educação sexual que essa menina, que essa mulher teve quando era garota, as coisas que ela ouviu falar na infância e adolescência dela sobre menopausa, sobre envelhecimento, sobre sexo, tudo isso influencia no desejo sexual da pessoa. Outra coisa também que tem a ver com a queda do desejo sexual é o clima do relacionamento. Se o relacionamento também não está bom, se o clima não está legal, não tem intimidade, não tem parceria, não tem cumplicidade, logicamente o desejo sexual vai despencar, gente, principalmente para a mulher. A mulher precisa muito de afeto, a mulher precisa muito de carinho, de declarações de amor, de romantismo. Então, se não tiver isso no casamento, no relacionamento, obter desejo sexual dessa mulher vai ser um milagre, vai ser difícil, né? Outra coisa, a queda do desejo, da libido, pode estar também relacionada à admiração que você tem ou não pelo seu parceiro. Se você se sente ainda atraída pelo seu parceiro ou não. Está relacionada também à maneira como você maneja o estresse, porque hoje a gente vive num estresse tão grande, numa roda viva, numa agenda cheia, e às vezes a gente não tem um bom manejo do estresse, não tem válvulas de escape. É aquela coisa, né? Não faz atividade física, não tem uma alimentação boa, não tem um sono legal, aí isso vai repercutir no corpo da pessoa, no humor e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Não é só trabalhar a questão hormonal, não. Tudo isso você tem que prestar atenção em todos esses fatores que eu citei, né? Personalidade da pessoa, educação sexual, o clima do relacionamento, admiração ou não, atração ou não pelo parceiro, como você está manejando o estresse, tudo isso tem que ser colocado na balança, tudo isso tem que ser trabalhado. Outra coisa, a questão de medicações também. Tem certas medicações que podem provocar um enfraquecimento da libido, independente da mulher estar na menopausa, tá? Distúrbios do humor, como depressão e ansiedade, quando eles são tratados com medicamentos ansiolíticos e alguns medicamentos antidepressivos, eles podem, como eu disse, afetar a libido, fazer a libido enfraquecer, cair. Por isso, quando você tiver no médico, no psiquiatra, ou no ginecologista, que às vezes é o ginecologista que receita esses medicamentos, né, embora isso seja da área do psiquiatra, tem muito ginecologista que receita ansiolítico e antidepressivo, tem cardiologista também que faz isso, que eu sei, eu conheço. Então, quando você estiver com o médico tem que considerar a libido. Se você deseja ficar com a libido alta e intacta, o médico tem que considerar isso ao receitar um remédio para você. Aí ele tem que escolher um remédio que vai ser menos prejudicial para a sua libido. Porque existem remédios menos ofensivos, vamos dizer assim, para a libido. Eles vão resolver lá seu problema de ansiedade, de sono, vai te tranquilizar, vão resolver seu problema de depressão, mas não vão atacar a sua libido. Então o médico, ele conhece a farmacologia, ele vai então escolher um remédio que seja menos ofensivo para a sua libido. Deu para entender, gente, a questão da libido? A questão da libido aí é complexa, né? Tem que ver vários fatores aí envolvidos. Terceira causa de bloqueio e indisposição da mulher na hora de transar é a mulher na menopausa. É o ressecamento vaginal, a falta de lubrificação e a atrofia genital, tá? Isso tudo acontece por causa da queda dos hormônios. A queda dos hormônios, principalmente aquele hormônio local da região genital do aparelho reprodutivo, pode ser responsável por dores e ardência na hora da relação sexual. E isso, gente, interfere demais na relação sexual, no prazer, no entusiasmo. Você perde o entusiasmo. Se toda relação sexual que você for fazer, você tiver com dor e com ardência e machucando, como eu já vi casos de mulheres que às vezes até sangram na hora da relação sexual, de tão ressecadas que elas estão. Então, isso é um motivo pelos quais, às vezes, a mulher, né, desconhecendo as informações, não tendo informações confiáveis sobre o assunto, ou não querendo falar sobre o assunto com ninguém, ela acaba rejeitando o parceiro, recusando o sexo, porque não sabe como corrigir essa questão do ressecamento vaginal, da falta de lubrificação e da atrofia genital, que vai gerar dor e ardência. Essa dor e ardência os médicos chamam de dispareunia. Dispareunia, dor na relação sexual. Isso vai interferir diretamente no desejo sexual da mulher. 40% das mulheres que participaram dessas pesquisas que eu falei com vocês, das universidades de Campinas e do Rio Grande do Sul, relataram dor e desconforto na hora da relação sexual, tá? Daqui a pouco nós vamos falar como corrigir isso. Né? Você tem que se abrir, você tem que falar. Você tem que chegar no médico e falar, essa medicação que você me receitou está prejudicando o meu desejo sexual. Eu quero manter o meu desejo sexual com meu marido. Por favor, substitui essa medicação, porque não tem condição. Eu não consigo, né? O sexo é uma coisa muito importante na nossa vida. Uma parte muito importante na nossa vida, ela não pode ficar de fora. O sexo não pode ficar de fora. Né? Então, mas assim, às vezes a mulher tem vergonha de falar isso pro médico, tem vergonha de tocar no assunto, ou às vezes não tem conhecimento, não tem informação, como eu disse, de qualidade. Já comentei aqui também a respeito da fisioterapia pélvica. O pompoarismo é um tipo de exercícios e a fisioterapia pélvica é outro tipo de exercício.
Então, isso ajuda muito a melhorar a musculatura urogenital. E aí vai trazer mais conforto para a mulher durante a relação sexual. Ivana, foi substituído. Ah, tá, foi substituído o medicamento, então, que ótimo. Liliane, não conheço o pompoarismo. O pompoarismo é um grupo de exercícios, de técnicas que são feitas para exercitar essa área da vaginal, do canal da uretra, canal da vagina também, os lábios, grandes lábios, pequenos lábios. Então tem que ter uma profissional especializada. Tem profissionais especializadas em pompoarismo que elas usam alguns recursos parecidos com a fisioterapia e usam alguns objetos também. Elas usam, acho que até vibradores, bolinha. Eu não conheço, nunca fiz, não conheço também a fundo como funciona o pompoarismo, tá? Mas é uma boa opção, tanto para melhorar essa questão sexual, quanto para melhorar a incontinência urinária, tá? O pompoarismo também, uma coisa ajuda a outra. Se você fortalece essa musculatura da pelvis, você melhora também a questão da incontinência urinária, que muitas mulheres têm na maturidade, depois da menopausa, tá? A quarta causa do bloqueio da mulher para o sexo durante a menopausa é a vergonha, o constrangimento e outras questões emocionais, que eu colocaria como depressão, ansiedade, desinformação. A desinformação é inimiga da mulher. As variações de humor que acontecem por conta da menopausa, mas acabam afetando o emocional, né? De manhã você está de um jeito, de tarde você está de outro, de noite você está de outro. Então, o marido, coitado, tem que saber lidar com essas situações todas. Não é fácil para eles também, não. Por isso que a gente tem que conversar sobre o assunto, por isso que a gente tem que dialogar com os parceiros sobre a menopausa, sobre as mudanças, sobre o sexo, sobre o desejo, para eles entrarem nesse mundo, entrarem nesse universo feminino e compreenderem o que está acontecendo e poder colaborar também, no que for ao alcance deles, o que for possível deles fazerem. Então, por causa dessa causa da vergonha, do constrangimento e outras questões emocionais, a mulher também tem que cuidar da sua saúde emocional. Ela não pode só cuidar da saúde física e deixar de cuidar da saúde emocional. Outra coisa, ela tem que correr atrás de obter informações confiáveis sobre a menopausa, de forma que através dessas informações ela possa melhorar o prazer sexual e o ato sexual possa ser, continuar sendo um pedaço da vida dela prazeroso, uma parte da vida prazerosa, uma parte da vida lúdica, alegre, feliz, que você espere por ele com alegria, sem preocupação, sem medo, sem pé atrás, né? Sem nenhuma restrição. E a quinta causa que eu vou dizer aqui das mulheres rejeitarem o sexo na menopausa, ou diminuir tem disposição, tem segurança na hora de transar, são as questões relacionadas ao parceiro, tá? Quais são as questões que podem atingir o parceiro e que acabam respingando na mulher, acaba afetando o sexo a dois, né? É a disfunção erétil, porque tem muitos homens que têm a disfunção erétil e também tem vergonha de falar no assunto, às vezes tem vergonha de ir ao médico, buscar ajuda. A ejaculação precoce é outro problema também que acompanha muitos homens e está muito relacionado à ansiedade. Outra coisa, a pressa por parte do parceiro, a impaciência, porque ele não está compreendendo. Às vezes a impaciência, a pressa, nem é culpa dele. É porque ele não está informado sobre as questões da menopausa, sobre as transformações que estão se passando com você. Se a menopausa ainda é uma desconhecida de grande parte das mulheres, que dirá dos homens? Ela ainda é desconhecida de grande número de mulheres. E dos homens, então, nem se fala. Então, são essas questões que afetam os homens, que podem também afetar a relação sexual. E outra coisa que eu estou esquecendo aqui, que eu estou olhando aqui no meu roteiro, eu falei disfunção erétil, ejaculação precoce, pressa, impaciência, e outra coisa, o hábito do homem de consumir pornografia, tá? Já tive clientes maduras com problema com isso. Olha só, o ciclo como se dá. A mulher entra na menopausa, aí diminui o desejo sexual, aí diminui a frequência das relações sexuais, aí o homem fica insatisfeito porque ele quer mais e a mulher quer menos, aí ele acaba buscando refúgio, buscando um escape na pornografia. Só que isso tem consequências, porque, por exemplo, uma cliente que eu atendi, que o marido, que foi nesse ciclo que eu citei aqui agora para vocês, o marido começou a consumir pornografia. Aí nas poucas vezes que ela tinha sexo com ele, que ela se aprontava e estava disposta a ter sexo com ele queria que ela repetisse com ele as mesmas cenas, as mesmas posições, as mesmas coisas que ele viu na pornografia. Gente, pornografia não é parâmetro para sexo saudável, não, né? Então, assim, isso gerou muito conflito entre o casal, né? Gerou muito conflito entre o casal, e até que ela veio para psicoterapia para poder resolver algumas questões, porque o casamento estava assim à beira da falência, tá? Os homens precisam entender que as mulheres na menopausa, elas precisam de mais atividades preliminares. Elas precisam de mais carinho, de mais preparação para ela atingir o clímax, né? Para ela ficar disposta, para ela ficar entusiasmada. Ela precisa de receber mais carícias do que normalmente receberia para ela esquentar, tá? Então, assim, o homem, se ele não souber disso, você não abrir a boca e falar para ele, olha, eu preciso de mais preparo. A gente não pode chegar e ir direto para a penetração, não, porque não estou preparada. Vamos brincar mais, vamos fazer mais preliminares.
e etc. Então, ele tem que saber disso. Se ele não souber disso, ele não tem culpa de não fazer da maneira como você precisa que seja feita. Então, tudo tem que ser falado, tudo tem que ser comunicado, tudo tem que ser dialogado em momentos de calmaria, né? Você não vai jogar isso na discussão na hora do conflito, não, tá, meninas? Não é na hora do conflito que você vai jogar essas coisas, não. Isso tem que ser falado em momentos de calmaria, em momentos de conexão, que você está sentindo ali proximidade com o seu parceiro, que você está sentindo confiança, que você está se sentindo acolhida. A gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa expor essas coisas, porque informação é poder, gente. Informação é poder. Quanto mais informação vocês tiverem, mais vocês se empoderam, mais vocês se tornam senhoras da sua vida, senhora do destino, né? Tem uma novela aí que chamava Senhora do Destino. Então você vai ser senhora do seu destino, tá? Agora, ficou alguma dúvida, gente, a respeito das causas das mulheres bloquearem na hora da relação sexual? Tem disposição, ficar insegura, ficar tal, né? Rejeitar? Vamos seguir, então. Benefícios do sexo ativo na menopausa. Então vamos ver agora as coisas boas. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês tiverem com vergonha de falar aqui em público, vocês podem depois me mandar uma mensagem no direct, tá, gente? Que a gente bate um papo lá. Benefícios do sexo ativo na menopausa. A gente tem muito benefício do sexo na menopausa. Então a gente não pode desperdiçar esses benefícios. A gente não pode abrir mão deles, porque isso vai desfrutar desses benefícios, vai tornar a nossa vida mais prazerosa, a nossa qualidade de vida vai melhorar muito, né? Olha só. Sexo na menopausa aumenta o bom humor, reduz o estresse, a ansiedade e a irritação. Segundo benefício, o sexo, né, a transa, a relação sexual, promove gasto calórico. Você tem gasto calórico durante uma relação sexual. Então, consequentemente, ajuda no emagrecimento, se você quer manter a forma, manter o peso, tá? Terceiro benefício, potencializa a saúde e previne doenças. Por exemplo, olha só, aumenta a circulação sanguínea, aumenta batimentos cardíacos, a gente sabe disso, aumenta o ritmo respiratório. Então isso tudo vai alimentando o corpo, vai mandando mais sangue para todo o corpo, para todas as células, vai mandando mais oxigênio para o cérebro e tudo mais. O sexo também tem capacidade de reduzir a pressão arterial da pessoa, trazer benefícios cardiovasculares, né, que é dilatação cardiovascular, e tem o benefício também da gente produzir anticorpos, de modo então que a gente aumenta a nossa imunidade. Quanto mais anticorpos, mais imunidade nós vamos ter. Quarto benefício, melhora a memória e a capacidade de concentração. Isso por causa da química que o orgasmo joga no nosso organismo. O sexo, para a mulher, né, não só o orgasmo, mas o carinho, o afeto, as carícias, o acolhimento do parceiro, traz um bem-estar para ela, que faz o cérebro produzir aqueles neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, pela alegria, pela satisfação, como é o caso da dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, né? Então, o sexo joga tudo isso no nosso organismo, então acaba isso trazendo benefícios para a nossa memória e para a capacidade de concentração. Quinto benefício, acelera a cicatrização da pele, fortalece a musculatura e alivia dores. Também tudo relacionado aos neurotransmissores. Sexto benefício, aumenta o relaxamento, aumenta a sensação, melhora a sensação de bem-estar e combate a insônia, tá? Tudo por conta dos neurotransmissores. Esses neurotransmissores jogados na nossa corrente sanguínea vão promover um sono de maior qualidade. Sétimo benefício, rejuvenesce, aumenta a longevidade. Quanto mais você estiver praticando sexo, não é quantidade não, tá, gente? Não tô falando aqui de quantidade, eu tô falando de sexo de qualidade. Quanto mais qualidade você tiver no sexo e quanto mais tempo você for levando isso pela vida fora, melhor você vai ter qualidade de vida, você vai aumentar a sua longevidade. Você vai, como se diz, ter a capacidade de aumentar a sua expectativa de vida. Sem sexo, as pessoas acabam morrendo mais cedo. E com sexo, elas acabam prolongando essa linha de vida aí, tá? Oitavo benefício, melhora a libido e aumenta a felicidade. A prática do sexo, ela melhora a libido, ela vai alimentar a sua libido, né? É uma coisa meio paradoxal. A gente tem a queda de hormônio, enfraquece a libido, mas a prática do sexo, ela vai contribuir para o equilíbrio da sua libido novamente, tá? E o nono benefício é você aprimorar os seus estímulos sensoriais. Você aprimorar sua visão, seu tato, sua audição, seu olfato, porque sexo é muito sentidos também, né? As zonas erógenas que a gente tem, a gente trabalha muito essas questões de textura, de pele, de calor, de quente, frio, de áspero, de aveludado, né? Tantas possibilidades que a gente tem para explorar o corpo com os sentidos, tá bom? Então são esses 9 benefícios. Então aqui fica um alerta para vocês. Não deixe a menopausa limitar a sua vida sexual. Não deixe a menopausa definir a sua vida sexual, porque existe solução para isso tudo, existe tratamento. Além da terapia de reposição hormonal, que eu já falei em outras lives aí atrás, né? Terapia de reposição hormonal é uma opção que a mulher tem, que precisa ser avaliada por um profissional, porque não é toda mulher que pode fazer a terapia de reposição hormonal. Não se aventure a fazer terapia de reposição hormonal por conta própria, porque a sua vizinha está fazendo, porque a sua comadre está fazendo, porque a outra pessoa te indicou. Você precisa de uma avaliação profissional. É muito perigoso você fazer uso de hormônios
nessa idade, sem prescrição médica. Além, então, da terapia de reposição hormonal, você pode obter uma abordagem multidisciplinar. São vários profissionais que podem contribuir para que essa fase da sua vida seja a melhor, a mais rica, mais prazerosa possível. Você pode, então, consultar um médico, um ginecologista, um endocrinologista, um psicólogo para as questões emocionais. Em certos casos, pode precisar de um psiquiatra, um fisioterapeuta, um educador físico, um nutricionista. Enfim, é uma bancada de profissionais que pode te ajudar nessa fase de vida para você ter um envelhecimento, uma maturidade de boa qualidade. Cada um no seu quadrado, tá, gente? O médico cuida das questões físicas, o psicólogo cuida das questões emocionais, o fisioterapeuta vai cuidar das questões, né, do funcionamento do corpo. É um conjunto, isso mesmo, um conjunto de profissionais, isso mesmo. Me faltou a palavra aqui na hora, um conjunto. O nutricionista vai cuidar das questões de alimentação, então, cada um na sua compartimentação. Cada caso é único. Tá? Não fique comparando a sua vida, a sua menopausa, com a menopausa de outra pessoa. Cada mulher é única e, por isso, o seu quadro precisa ser avaliado por um profissional experiente e qualificado. Veja só, para o alívio dos sintomas da atrofia genital, porque a falta de hormônios faz aquela região genital atrofiar, musculatura e tudo mais. Existe o laser vaginal, eu não sei como funciona, nunca fiz, nunca me informei sobre como funciona, qual é a indicação. Eu sei que é indicado para atrofia genital. E existe o creme hidratante também dessa região genital. Para o ressecamento, você que sente o ressecamento vaginal e dor e ardência durante a relação sexual, você tem que lançar mão dos lubrificantes. Presta atenção, creme hidratante, que eu falei agora há pouco, é diferente do lubrificante, tá? O objetivo do creme hidratante é a longo prazo, para você manter essa área hidratada a longo prazo. Agora, o objetivo do lubrificante é momentâneo, ali para ele agir no momento da relação sexual, tá? Então, para o ressecamento, você vai lançar a mão dos lubrificantes locais. E existem também, os ginecologistas costumam receitar aqueles cremes hormonais locais, aquela bisnaga que vem com uma espécie de uma seringa aplicadora que você aplica no canal vaginal, segundo as orientações médicas, para você manter aquela área local ali com mais hormônios. Aí isso melhora esse ressecamento, essa atrofia genital, essa ardência, essas dores. Então, mas tudo o médico tem que indicar, gente. Cada caso é um caso, né? E também a fisioterapia pélvica é indicada para reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Porque com a idade e com a falta de hormônios, essa musculatura do assoalho pélvico vai ficando mais frouxa, mais flácida, a gente perde massa muscular. Então a fisioterapia pélvica vai fortalecer essa área, que vai então melhorar o desempenho no sexo e vai melhorar também a questão da incontinência urinária, que algumas mulheres apresentam, né? Aquele escape de urina pequenininho quando corre, quando dá uma risada, quando tosse. É natural isso acontecer, como eu disse, por causa do envelhecimento e do uso, né, do tempo de uso do corpo. Então, a fisioterapia pélvica vai ajudar muito. Então, recuperar o desejo sexual na maturidade é possível, desde que você faça os ajustes hormonais necessários, que serão avaliados por um profissional, e mais essas alternativas que eu falei acima, né? A fisioterapia, o creme, o lubrificante, atividade física, etc. e tal. Agora, não basta só você tomar essas providências. Você precisa também trabalhar a sua disposição interna para redescobrir a sexualidade agora na maturidade, né? Para você descobrir novos caminhos, novos formatos, novas maneiras de conduzir a sexualidade nesse novo capítulo da sua vida, tá? Então, para isso, você precisa conhecer o seu próprio corpo muito bem. Você precisa conhecer as suas zonas erógenas. Você precisa conhecer bem as áreas do seu corpo que te dão mais prazer ou que te dão repulsa. E nisso o seu parceiro pode ajudar muito. Vocês podem fazer experiências juntos, né? Ele mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Aí você vai falando, assim tá bom. Não, assim eu não gosto. Tal, né? É uma descoberta a dois. Então, você precisa descobrir seu corpo. Descobrir as zonas erógenas que você tem no corpo, além do clítoris. Não é só o clítoris que tem clitóris, né? Que tem ramificações nervosas que vão te trazer o prazer sexual. Tem muitas áreas do corpo que, se forem bem trabalhadas, vão trazer esse prazer sexual para você. Outra coisa, experimente novas formas de sentir prazer. A pele ajuda, gente. Brinquedos, aparelhos, hoje em dia tem cremes, tem camisinha colorida com sabor e não sei mais o que, fantasias, tem muita gente que constrói fantasias sexuais e depois resolve satisfazer essas fantasias no sexo. Não tem nada de errado nisso, né? Tudo que acontece ali entre quatro paredes é só de vocês e vocês têm direito. Eu tenho uma conhecida, por falar em fantasia, que ela é temática na relação sexual. Quando é Páscoa, ela tem uma lingerie de coelhinho de Páscoa. Veja bem. Quando é Natal, ela tem uma lingerie de Mamãe Noel. E assim ela vai durante o ano todo, fazendo coisas diferentes para apimentar a relação, né? Experimente outros lugares, lugares diferentes de praticar o sexo. Experimente sair da rotina, né? Outros lugares, outros horários, outras posições.
assistir filmes juntos, filmes eróticos, né? Não é pornografia, gente. Há uma diferença entre filmes eróticos e pornografia. E isso pode estimular o casal a ter momentos mais prazerosos, né? Lembre-se que a qualidade, né, nessa fase da idade que a gente está, a gente valoriza mais a qualidade do que a quantidade. Não fique preocupada com a quantidade. Tente e invente, faça sexo diferente. Não fique preocupado com a quantidade de vezes que você vai transar por semana ou por mês, porque a qualidade é mais importante do que a quantidade. A questão da sexualidade, da maturidade, é algo muito particular e individualizado. Então não fique fazendo comparações. E nem fique seguindo regrinhas aí, que às vezes na internet a gente encontra. Você tem que fazer sexo X vezes por semana, ou X vezes por mês. E se não for assim, não tá certo, não tá bom. Faça a sua rotina, né? Construam vocês dois a frequência que é adequada para vocês dois, que é satisfatória para os dois. E o resto que se lixe, não dê atenção para a opinião de outras pessoas. Isso é um assunto particular entre vocês dois. Então, o que eu quero frisar é o seguinte, não fique preocupado com a quantidade, se preocupe mais com a qualidade, tá? Seja franca com seu parceiro, como eu disse, abre a boca e converse e fale, porque ele não é obrigado a adivinhar o que você está precisando e o que você está querendo. Converse sobre as suas mudanças na menopausa, converse sobre a relação sexual, sobre a transa, sobre seus desejos, né? O que você quer fazer, se você quer ir num lugar diferente, se você quer ir num horário diferente, numa posição diferente. Fale sobre as suas preferências. Faça esses experimentos que eu falei para você descobrir as zonas erógenas e também procure descobrir mais zonas erógenas do seu parceiro, né? Coisas diferentes. E procure planejar esses momentos íntimos com o seu parceiro com a mesma dedicação que você planeja outras áreas da sua vida. Você não planeja, por exemplo, quando você vai fazer um churrasco na sua casa para receber umas pessoas? Você não faz um planejamento? Uma quantidade de pessoas, uma lista de compras, vai ao mercado, faz compra, vai ao açougue, faz compra. Ou você vai fazer uma viagem, você não faz... Eu faço, tudo é planejado, tudo é escrito, tem cronograma de tudo, tá? Planilha, tudo é planejado. Então, faça planejamento também para a sua vida íntima, para a sua vida sexual, para vocês terem condição de surpreender um ao outro. Vocês podem se surpreender mutuamente investindo em novidades, em um novo capítulo, como eu disse, né?